Boa noite, amigos. Nós estamos aqui começando uma transmissão no dia 2 de abril, né? Nós vamos esperar um pouco, né? As pessoas chegarem para essa conversa sobre a novidade do memorial, que é o lançamento do livro Clara Nunes, nas memórias da sua irmã Dindinha Mariquita. Vamos esperar? Vamos esperar as pessoas chegarem? Tá certo? Eu comecei, eu acordei hoje de manhã com uma música. Curioso isso, que eu acordei hoje cedo com uma música na cabeça. E, de repente, eu me vi cantarolando. Na verdade, eu poderia recitá-la. Um dia, um ser de luz nasceu numa cidade do interior. E o menino Deus abençoou. De manto branco, ao se batizar, se transformou num sabiá. Onde chegava, espantava a dor com a força do seu cantar. Sua voz, então, a se espalhar, corria chão, cruzava o mar, levada pelo ar, dona dos versos de um trovador e rainha do seu lugar. Eu achei essa música, acho linda essa música, linda demais. Então acordei com essa música na cabeça hoje de manhã, assim. Eu digo, gente, que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, dia 2 de abril. Caraca, dia em que a Clara desencarnou, foi pro Orum, atravessou o oceano. Então, eu achei assim uma coisa incrível acordar com essa música na cabeça. Bem, nós, nos últimos tempos, temos trabalhado muito para que o livro acontecesse. Ele aconteceu. Está pronto, está acabado. Tem uma dificuldade hoje, né, que é normal por conta da situação que nós estamos vivendo. Nós estamos de quarentena e, então, essa dificuldade de mobilidade, etc., ela implica um pouco nas coisas que a gente está planejando e tem planejado relativamente ao livro. Agora, o livro está aí. As pessoas podem adquiri-los, podem comprá-los, vocês podem falar diretamente com o Marlon, meu querido amigo, e nós resolvemos planejar essa vinda aqui para conversar um pouco sobre esse livro, né? Eu corro o risco de ser imodesto no sentido de falar do livro, porque devo dizer a vocês que é uma narrativa maravilhosa, uma narrativa assim, emocionante,
acerca do universo familiar de Clara Nunes, né? O universo familiar da Dona Mariquita, de uma cidade que se forma, e no seio dessa cidade, que é Caetanópolis, que antigamente era o Cedro, você vai ter a formação dessa família Gonçalves, né? E é muito interessante. Esse livro, a Dona Mariquita quis que ele acontecesse, de fato, é uma história mais ou menos assim. Ela chamou a mim e a Sílvia um dia para a gente conversar, e ela colocou a preocupação dela com relação à necessidade de ela fazer uma narrativa sobre a vida de Clara, porque muitas pessoas a procuravam para perguntar sobre Clara Nunes. E as pessoas muitas vezes queriam saber coisas que ela não sabia. As pessoas queriam datas disso, daquilo, etc. E ela, muitas datas, ela não sabia. Mas ela sabia do que foi a vida de Clara Nunes no seio dessa família. Então ela resolveu contar essa história. E ela nos chamou um dia para conversar sobre isso. E Dona Sílvia Brigger, sempre muito ocupada, é verdade, me incumbiu de você tem que fazer esse negócio para Dona Mariquita, você tem que fazer com ela. O fato é que, nesse período, a gente estava com um outro trabalho, que eu acho que é um trabalho maravilhoso, da Sílvia. Ela estava fazendo um pós-doc e nós estávamos fazendo uma série de entrevistas, correndo esse Brasil atrás de pessoas para entrevistar para esse trabalho de pós-doc que ela estava fazendo, sobre a Clara Nunes. A Sílvia tem um trabalho não publicado sobre a Clara. Então, nós, depois desse processo, se aí, Josemir, como você vai fazer? Tá, eu vou fazer. Então, começamos a fazer esse trabalho de organizar. Como a gente conversava muito, a gente ia muito a Caetanópolis, a gente conversava muito com Dona Mariquita. Gente, eu tenho que dizer para vocês, é muito difícil falar de Dona Mariquita. Dona Mariquita era uma pessoa assim muito simples, mas eu não sei se eu consigo dizer para vocês o que é a altivez da simplicidade, e muito generosa. Então, o meu olhar para Dona Mariquita sempre foi um olhar de muita admiração. E a gente foi conversando, a gente conversava muito, trocava muita ideia, a gente passava horas na casa dela conversando, e então a gente foi, Dona Mariquita foi, digamos assim, construindo uma confiança muito saborosa com a gente. Acho que Dona Mariquita confiava muito na gente. Então, nós fomos, a partir dessas conversas e de todo um aprendizado, de entrevista, etc., elaborando os roteiros das entrevistas. E fizemos várias entrevistas com Dona Mariquita. Depois desse processo de entrevistas, a gente tinha um outro trabalhinho, que era o de transcrever as fitas. Gente, um monte de gente transcreveu essas fitas. Mas, além de transcrever as fitas, a gente tinha que corrigir as transcrições e ouvir. Não só transcrever, como tinha que ouvir o que estava, o que tinha sido transcrito, ler o que tinha sido transcrito e ouvir ao mesmo tempo, para ver o que faltava, se a palavra estava sendo bem colocada, né? Depois a gente ia corrigindo tudo. E, na sequência, a gente teve um outro trabalho, que foi o trabalho de, digamos assim, trabalhar o texto.
Além de transcrever, você tinha que trabalhar o texto, aí preparar um novo roteiro, ver onde havia lacunas, voltar a Dona Mariquita, fazer entrevista de novo. Então, nós fizemos várias fitas de entrevistas para esse trabalho. E depois da transcrição, que muita gente, eu, Marlon, Tayane e várias outras pessoas participaram desse processo de transcrição, mas a gente ia... É um trabalho lento, né? E depois disso, a gente fazia as revisões, etc. E depois de todo esse processo é que veio o trabalho de texto, o trabalho com o texto e o trabalho, além de trabalhar o texto, e aí, gente, eu não sei quantas vezes eu li e reli esses textos com a única finalidade de trabalhar o texto, transformar aquelas falas, transformar aquelas transcrições, aquelas entrevistas em texto, em prosa. E tem uma coisa que era legal, que a Dona Mariquita queria. Ela queria narrar a relação da Clara com a família. Ela queria narrar a relação da Clara com a família. E nós procuramos fazer isso. Mas teve uma outra coisa que eu me preocupei muito em fazer, é que eu não queria ser o narrador sobre a fala da Dona Mariquita. Eu queria ser apenas aquele que fazia com que a pessoa falasse na primeira pessoa. E aí eu procurei trabalhar o texto nessa perspectiva. Então, eu diria que eu me escondo como narrador. Eu não sou o narrador. O narrador das memórias é Dona Mariquita, e eu quis respeitar isso, etc., para que o livro fosse fundamentalmente um livro dela. Li algumas pessoas para fazer isso. Acho que teve na verdade, eu queria um tipo de linguagem. Talvez eu não sei se consigo isso, mas uma pessoa que eu li bastante foi o Guimarães Rosa, para desenvolver, para saber como escreve. Porque o meu tipo de escrita não é de um contador de histórias, né? Os meus fragmentos, eles são fragmentos voltados para um objeto que é o meu objeto, digamos assim, familiar, que é a filosofia. Aqui que na filosofia eu tenho a minha formação, etc. Então, os textos que você lê de filósofos, por outro lado, eles são todos textos na primeira pessoa. E talvez isso tenha me levado a isso. Eu quero um texto na primeira pessoa, onde quem fala é aquele que vive a história, e não tem um segundo ou um terceiro narrador. Então, esse trabalho, eu me preocupei com isso. De modo que a gente tem o trabalho nessa linha. Uma outra coisa que eu acho que foi curioso é que eu sou meio cabeça dura, assim, meio resistente. Eu não queria, por exemplo, ter o texto dividido em pontos. Eu queria um texto que fosse um texto sem ponto, sem divisão, sem divisório. Mas os meninos me questionaram, Silvia me questiona, etc. Eu e Silvia, a gente bate cabeça o tempo todo. Mas eu respeito muito a Silvia. Respeito muito minhas mágoas, ainda mais minhas palavras. Então, e ela vai e me questiona, ela acha que eu sou cabeça dura, mas ela me questiona e eu vou, depois paro, analiso, reflito. Então, a gente foi dividindo. Essa divisória, ela não está efetivamente no roteiro de entrevista. O modo como os assuntos foram divididos
Na verdade, eles foram construídos. Eu fui construindo esses assuntos. Eu não queria que o leitor tivesse a narrativa, e eu não quero, não sei se eu consegui isso, espero ter conseguido, que o leitor não tenha a narrativa de uma história linear. Essa história, ela vai e volta, né? Ela vai e vem, tá? Como uma conversa. A conversa, ela tem pontos de ida e você retoma, né? Então, foi essa preocupação. E então o livro foi elaborado nessa expectativa, nessa perspectiva. Bem, gente, não sei se eu já falei muito, estou aqui já há uns 17 minutos falando. Vocês querem perguntar? Eu estou disposto a perguntar. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber responder, eu vou dizer, não sei. É uma pena que por aqui a gente não ouve ninguém, né? A gente só fala, 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 fala. Seria bom se a gente fosse interativo, né? É isso? O meu amigo Marlon disse, vamos fazer uma live em comemoração, não em comemoração, mas em reverência aos 37 anos de passagem de Clara Nunes, posto que o livro saiu, né? Quem foi? Quem perguntou aqui? Não estou vendo. Ah, tá. Eu estou com uma assistente técnica aqui, gente. Ela se chama, por coincidência, Clara Nunes. Não. Clara Jardim Nogueira. Tem que colocar o livro à venda online. Depois faz os comentários. Hein? O livro está disponível no site, sim, está à venda. Ele está no site do Instituto Clara Nunes, o livro já está à venda. O Marlon está sendo responsável por essa venda, por essa pré-venda. O livro está custando R$ 49,90. Onde é que eu vejo essas perguntas? Então, pedi para você falar sobre o esquecimento das obras da Clara Nunes. O esquecimento das obras da Clara? Gente, eu confesso o seguinte, eu acho que Clara não é esquecida. Quem vai nas rodas de samba, inevitavelmente, em qualquer lugar do país onde eu estive, quando a gente chegou nas rodas de samba, as músicas de Clara, as interpretações de Clara, elas são muito cantadas por esse país afora. Eu acho assim que Clara não é só uma das grandes intérpretes da música brasileira, mas uma das grandes intérpretes da cultura brasileira.
se vai sair uma edição digital. Está previsto pela editora uma edição digital, sim. Ó, gente, vocês me desculpem, porque eu não tenho competência para lidar com essa situação, tá? É a primeira vez que eu estou na minha vida fazendo uma coisa dessa. Então, vocês podem rir à vontade, mas a Carolina Silva diz assim: eu sou uma pesquisadora do trabalho de Clara Nunes e fico feliz cada vez que a obra dela volta com toda a força, seja em forma de relançamento ou biografia. Estou doida para ler esse livro. Na verdade, eu tenho que dizer isso para vocês. Esse livro, ele não é uma biografia. Ele é um depoimento. Um depoimento transformado a partir de entrevistas, transformado em livro, em prosa. Né? E é o depoimento da irmã da Clara, da irmã mais velha. O depoimento daquela que, de certa forma, daquela que a criou. É fantástico. Gente, vocês vão ver coisas assim que eu acho divinas. Divinas. É um depoimento maravilhoso. Eu confesso, eu li esse texto. Se eu não li umas 20 vezes, é mais ou menos isso, tá? Trabalhando o texto. E todas as vezes que eu voltei, essas narrativas, elas sempre me encantaram. Que são narrativas... Tem muita dor, tem muita luta, mas são narrativas encantadoras. Acho que vocês vão adorar. O Ju Sankli. É isso? Ju Sankli. O livro aborda algo sobre essas polêmicas em torno do nome da Clara, como o caso com Chacrinha e o casamento dela. O livro, ele foi... É muito interessante, eu acho, que essa pergunta, porque ela coloca, me obriga a falar sobre a narradora. O livro foi construído, efetivamente, trabalhado por mim, mas ele foi narrado por uma pessoa muito zelosa e muito cuidadosa. Muito cuidadosa. Ela fala, sim, sobre o casamento de Clara, etc. e tal. Agora, ela fala das suas memórias de família. Ela não fala do que ela ouviu dizer, ela não fala do que talvez tivesse acontecido, ela também não fez um trabalho jornalístico. Ela fala sobre as memórias dela, Mariquita, na convivência com Clara Nunes. E aí ela fala de uma perspectiva da vida familiar dela com a Clara. Isso vocês vão ter. Agora, se Clara teve caso com Chacrinha, etc., isso... Suede, Suzane, estão assistindo. Dá um oi para eles aí. Saulo. Vou dar um... gente, vou ter que dar um oi especial aqui, tá? Porque vou dizer para vocês, ter Suede, Suzane, Suzy, Saulo... É claro que meu camarada Marlon está vendo aí, né? Silvia Brigger também e tal, mas eu quero dar um alô para esse pessoal, gente. Eu adoro essas pessoas, embora eu seja uma pessoa aparentemente desligada, distante, etc., essas pessoas, para mim, a família de Dona Mariquita, são pessoas muito especiais. Obrigado pela presença deles, obrigado pela presença de todo mundo, tá? Acho que... Obrigado pela confiança, né, no trabalho, pelos anos que nós temos de relacionamento. Não é pouca coisa, não, né? Então, essas pessoas são muito especiais, gente.
Marlene Souza perguntou quando vai começar a vender o livro Moro na Pavuna. Marlene, Marlene Souza, ela pergunta quando vai começar a vender o livro. O livro já está em pré-venda, o livro já está sendo vendido, tá? Então, a gente tem uma questão que é a questão do transporte, a gente está trabalhando nisso, a gente depende da editora, quando esse material chegar com Marlon, então ele vai ser liberado. Mas o livro já está em pré-venda. Então você pode comprar através do memorial. Ó, gente, esse livro, a gente tem uma expectativa muito grande em relação a ele. Por quê? Você muito... porque o memorial ele não tem uma fonte de renda. O memorial é uma instituição filantrópica. Então, nós precisamos de uma fonte de renda. E vou ser muito sincero com vocês. A gente espera que esse livro seja uma das nossas fontes de renda. Nossa, que eu digo, do memorial. Porque, por exemplo, nós temos uma exposição para fazer. Por que essa exposição não é feita? Porque, efetivamente, nós não temos dinheiro para fazer. Nós precisamos de dinheiro. Então, o livro ele é um elemento que a gente espera que ele seja uma fonte de renda para o Instituto, para pagar água, pagar luz. O Instituto vive da doação que as pessoas dão para o Instituto, fazem para o Instituto. Tá? E, então, eu confesso que eu trabalhei com muito carinho nesse livro. Muito. Vocês não me conhecem, não sabem quem eu sou, etc. O Marlon disse, Josemir, estou perguntando aí quem é você. Eu sou o Josemir, gente, pessoa que está junto com Silvia Brigg desde a primeira hora de trabalho no processo de organização e de limpeza, junto com Dona Mariquita, do acervo de Clara Nunes. Então, nós estivemos juntos com Dona Mariquita há mais de uma década. E a sua família também, tá? Tem gente pedindo se você pode mostrar o livro. Explica que nem a gente ainda está com o livro em mão. Olha só, alguém está perguntando? Quem é que está perguntando? Se eu tenho livro para mostrar. É uma pena, a gente não tem o livro para mostrar. O livro, por enquanto, tem uma exposição na editora, Jaguatirica, né? Tem uma exposição, tá exposto no mural da editora. O Júlio Santi, de novo. Nós não temos o livro para mostrar, porque nem nós ainda recebemos o livro, e nós resolvemos fazer isso, eu resolvi falar do livro, pelo fato de hoje ser 2 de abril, dia do falecimento da Clara, ou da passagem da Clara, né? Ou em que a Clara desencarna, vai para o Urum, etc. Né? Então, nós não temos o livro. E aí nós resolvemos fazer essa fala, porque o livro já está no mercado. Então, Marlon, vamos falar, Josemir? Vamos fazer isso. Tá certo? Fala um pouco do trabalho de pesquisa das fotos também, tem livro. Ah, gente, é isso. Olha só, tem... Eu vou ser muito honesto com vocês, tá? Porque a minha honestidade, eu não sei não ser honesto. Eu trabalhei muito o texto. Agora, as fotos, a gente fez uma certa escolha, e isso se deve muito ao Marlon, à Silvia, ao Alan, etc., que era inserção de fotos.
vamos colocar foto, mas que tipo de foto? E aí veio, digamos assim, essa ideia de buscar fotos. Eu acho que a ideia, não sei se é do Marlon ou é da Silvia, né? Ela acabou sendo nossa, né? De buscar fotos que trouxessem um ambiente da família de Clara, um ambiente por onde Clara passou, por exemplo, né? Você tem fotos do padrinho da Clara, por exemplo, da infância, fotos de pessoas que estiveram ligadas à infância de Clara. Tá? Então, nós fizemos uma seleção de fotos que não são fotos, digamos assim, clássicas de Clara Nunes, mas que estão relacionadas à família de um determinado modo, de um determinado aspecto da família de Clara Nunes. Tá? Então, espero que vocês gostem das fotos. Sim? Sou do Rio. Tem previsão de quando vai reabrir o memorial? Quem pergunta? Ana Paula Lopes. A previsão de reabertura do memorial, isso quem pode ter clareza disso é o Marlon, gente. Tá? Agora, a gente depende de recurso. A gente tem uma exposição que está sendo pensada, né? E tem obras que foram, com aquele negócio que houve lá do incêndio do Museu Nacional, né? Houve um processo de fiscalização dos museus e memoriais, etc. e tal. Aí foram fiscalizar lá o Memorial Clara Nunes e descobriram um bocado de defeitos que tinha que ser equacionados. Isso depende de dinheiro. Então, a exposição que estava lá foi recolhida. A gente tem uma outra exposição que já está sendo pensada, já vem sendo pensada há um tempão, sobre para a exposição, né? Para o memorial, mas isso depende de dinheiro, isso depende de condição econômica. E a gente espera, por exemplo, sinceramente, eu espero que vocês comprem um livro, que vocês gostem, porque eu gostaria muito que esse livro fosse uma das fontes de renda do Instituto e uma fonte de renda permanente. Então, se esse livro tiver qualidade literária, podem ter certeza, eu me dediquei com muito amor e carinho para fazer esse negócio. Eu lamento muito que Dona Mariquita tenha morrido, lamento muito, porque, primeiro, que ela nos surpreendeu, acho que ela não tinha que surpreender a gente daquele jeito, mas ela nos surpreendeu, e a gente estava já no encaminhamento de botar esse livro no mercado. Então, ela já tinha lido, ela já tinha aprovado, sabe, a gente já estava com um encaminhamento muito desenvolvido. Mas aí ela faleceu, e isso para a gente é uma dor, é uma pena, porque, na verdade, eu gostaria muito de estar ao lado de Dona Mariquita, vendo como ela teria prazer em assinar esse material para vocês. Não posso ficar falando muito aqui, senão vou acabar chorando, etc. E aí não é o caso. Né? Já tô... Qual, claro? Mário Marinato. Existe campanha de financiamento coletivo aberta para que a gente possa ajudar na manutenção do memorial? O Mário Marinato. No momento, não tem uma campanha de financiamento no momento. A gente fez no primeiro semestre, né?
Mas quem quiser ajudar é só fazer o contato através do site do memorial ou do Facebook. Olha só, gente. Mário, se a pessoa quiser ajudar o memorial, ela pode fazer isso através do próprio memorial. O memorial tem um endereço, né, tem telefone, tem endereço eletrônico, etc., tudo. Então, se a pessoa quiser contribuir com o memorial, ela pode fazer através do próprio memorial. De fato, o memorial se sustenta da contribuição das pessoas. E todos nós contribuímos para isso. Estou perguntando como faço para ajudar. Diz para entrar em contato através do site do Instituto. Aí você ajuda entrando em contato através do site, né? Os colaboradores. E que tem os colaboradores e as pessoas contribuem, tá? Isso, a coisa funciona assim. Quer dizer, como é que contribui para o Instituto? Entra através do site do Instituto, né? Ou faz o contato com o Marlon. O Marlon é, digamos assim, o curador do Instituto, né? É pessoa que está ligada ao trabalho com o Instituto da primeira hora. Nós temos um grupo de amigos, né? Nós temos um trabalho. Deixa eu colocar um pouco isso para vocês, né? O trabalho com o Instituto, ele é encabeçado pela professora Silvia Brigger, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, perdão, que é da Universidade Federal de São João del Rei, né? Universidade Federal de São João del Rei, da UFSJ. Então, ela durante anos, fez projetos para um trabalho de extensão com o memorial. Então, durante anos tem esse trabalho. E acaba que esse projeto do livro, ele entra no universo desses trabalhos de extensão, né? Tem N outras atividades que já foram elaboradas por esses projetos, ou por esse projeto, né? A partir do memorial na cidade de Caetanópolis. Tá? Quando será vendido o livro nas livrarias do Rio de Janeiro? Olha só, essa pergunta do José Carlos Pereira, quando será vendido na livraria do Rio de Janeiro, de fato essa distribuição ela está diretamente ligada à editora, tá? A gente vai fazer a venda do livro via Instituto. Agora, nas livrarias do Rio de Janeiro, depende da editora. Essa inserção a gente não tem. É responsabilidade da editora. Os locais de divulgação, Marcos Ferreira, meu querido amigo, os locais de divulgação na verdade, no site do memorial, por enquanto. Tá? O Rafael Teodoro está pedindo para você falar sobre a sua relação com a dona Mariquita. Gente, Rafael Teodoro, de São Paulo, a minha relação com Dona Mariquita, ela começa, eu acho que 2002, né? Ela é uma história muito... Está vinculada a Silvia Brigger, né? Porque Silvia Brigger, na época, fazia doutorado, na 2002, ela tinha terminado o doutorado, e ela sempre foi encantada com Clara Nunes, desde menina. E descobriu
um modo de chegar à Dona Mariquita. Então, nós acabamos fazendo um contato com Dona Mariquita. E fizemos uma visita a Caetanópolis e conhecemos o acervo da Clara e nos dispusemos a colaborar no processo de organização daquele acervo. Foi a partir daí que a Sílvia desenvolveu todo o seu projeto de extensão relativo ao trabalho com a cultura popular. E eu diria mesmo que foi a partir daí que ela mudou o seu objeto de pesquisa da história do seu objeto de pesquisa como historiador. Então, a gente começou esse contato, a gente começou a trabalhar no processo de catalogação, etc., de organização, de ver como era. E a gente foi se aproximando, convivendo com Dona Mariquita. E Dona Mariquita é uma pessoa muito simples, muito pé no chão, muito tranquila e, ao mesmo tempo, muito acolhedora. E confesso que uma coisa que sempre me encantou muito em Dona Mariquita é que, durante mais de uma década, durante mais de uma década, a gente conversava com Dona Mariquita. Eu nunca vi Dona Mariquita dizer uma palavra de desagravo em relação a alguém. Nunca vi Dona Mariquita reclamar de ninguém. Nunca. E contando as histórias que ela nos contava, relatando as dificuldades que ela tinha, nunca vi Dona Mariquita reclamar. Isso me chamava muita atenção. Então, a nossa relação com ela, progressivamente, eu, que sou uma pessoa de longe, eu sou amazonense, e a minha mãe sempre estava muito longe. Então, quando eu chegava perto de Dona Mariquita, eu tinha um afeto, assim, meio estranho por ela. Porque era meio como se chegasse próximo de uma pessoa, eu diria que maternal mesmo. Tinha uma relação meio maternal. Então, ela para nós sempre foi ela sempre foi muito especial, com toda a sua simplicidade. Não é à toa que eu uso uma frase que a altivez da simplicidade. Né? E Dona Mariquita, para mim, era essa pessoa altiva mesmo, na postura, no corpo e, ao mesmo tempo, na alma, mas de uma simplicidade, eu diria que de uma pureza, né? Conhecendo um pouco da história do que ela viveu na cidade de Caetanópolis, por exemplo, né? Ela tinha uma delicadeza, uma deferência, como é que eu posso... Eu muitas vezes não encontro a palavra adequada para dizer. Ela tinha uma deferência muito carinhosa com a cidade onde ela nasceu, de onde ela nunca saiu e pela qual ela lutou. Né? Então, Dona Mariquita tinha uma relação amorosa muito grande com a cidade onde ela nasceu.
E isso tem a ver com a trajetória de família dela. E é essa trajetória de família que ela narra no livro. Tá? Então, eu tenho assim uma admiração, acho que todo mundo que conheceu Dona Mariquita era quase que obrigado a ter essa admiração por ela. Né? A gente conheceu Dona Mariquita já no final da trajetória de vida, e isso, eu acho que nós pegamos todo o aprendizado que Dona Mariquita teve na vida, nós fomos lá e recebemos. Isso eu acho encantador. Encantador. Dona Mariquita, para mim, é uma pessoa encantadora. Se o memorial disponibiliza algum canal específico para contato de pesquisadores, um e-mail. Carolina Silva, você pode visitar o site do memorial. Tá? O memorial tem um site, gente. Então, vocês podem visitar o memorial, Instituto claranunes.com. Vocês podem visitar e aí vocês terão as informações necessárias, vocês estarão bem recebidos, etc. Tá? Hein? Então, gente, nós fizemos essa live, de fato, para falar do livro, né? E não tem como falar do livro sem falar de Dona Mariquita. Eu acredito que vocês terão diante de vocês uma narrativa muito interessante. Muito interessante. E foi isso que a gente pretendeu trabalhar e que a gente quis trabalhar no livro. Espero que vocês gostem, né? Espero que o livro seja uma contribuição ou um ponto de partida para quem quiser fazer pesquisa sobre Clara Nunes ou sobre a música popular brasileira. Espero que o livro seja um ponto de partida, né? Porque, efetivamente, embora ele tenha sido trabalhado para ser uma obra literária, ele é um depoimento, ele é uma fonte. Tá? Então, eu gostaria de agradecer a presença. Tem uma outra pergunta aqui. Tem? Fernando da Silva. Espera aí, estão me dando aqui, ó, minha auxiliar de coisa. Ela é eficiente, viu? Fernando, pode nos dizer em que será diferente a narrativa deste livro em comparação com a biografia de Clara Nunes assinada pelo Wagner Fernandes? O Fernando, a diferença é que esse é um depoimento em primeira pessoa. A diferença uma das diferenças é essa. É um depoimento em primeira pessoa. Segundo, é um depoimento da fonte. Tá? Não é terceiros que falam sobre Clara. Tá? Aqui, quem fala sobre Clara é a sua irmã mais velha que a criou. Aquela que a criou. Então, por exemplo, você vai ter narrativa das relações afetivas entre essas duas pessoas
que é, por exemplo, Clara Nunes ou Clara Francisca e Maria Gonçalves, né? Dona Mariquita. Por exemplo, só um ponto que eu posso demarcar para você é esse, né? Quer dizer, nessa narrativa você tem, por exemplo, a presença da relação amorosa entre essas duas pessoas. Tá? A irmã mais velha, que a criou, e aquela que era Clara Francisca e que depois se tornou Clara Nunes. Tá? Tá bom isso? Mas tem mais, hein? Olha só, gente. Eu vou parar por aqui. Eu agradeço a presença de todos, tá? Da Verena, da Ana Paula, do Maurício, da Joyce, da Vânia Maria, tá? Do meu amigo Marcos Ferreira, Joyce Martins, Carolina, Marcos, Marlon, tá bom? Mário Marinato, Livaldina, um beijo para você, Marta Moura, Anderson Oliveira, tá? Dona Nélvia Jardim, um beijo, José Carlos Ramos. Gente, tá? Obrigado, muito obrigado. Um abraço grande para a Suede, nossa, Suede, Suzane, Suzy, o Saulo, tá? Um abraço para todo mundo, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha primeira vez fazendo uma coisa desse gênero, tá bom? E espero que vocês gostem do livro. Comprem o livro. Se vocês comprarem o livro, vocês estarão ajudando o Instituto Clara Nunes. Muito obrigado, um abraço a todos e boa noite.